entrou em cena, mais uma vez, para avisar que não vai ficar de braços cruzados nesse caso do Banco Master. Ele pode, enfim, tomar a decisão de outras validações, enfim. O recado é claro, que a crise bancária está batendo na porta do STF. Aliás, já bateu, né? Está lá, toque, 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 já há algum tempo, não é? Tá batendo, e aqui eu acho que tem uma questão que é a expansão do foro privilegiado. Por quê? Porque a menção a um deputado fez com que fosse acatado o pedido da defesa que esse caso ele subisse, que ele fosse à Suprema Corte. Isso não faz tanto sentido juridicamente, porque é uma expansão a partir da menção, não é uma investigação que mencionava um deputado federal. Então, muitas pessoas estão falando, muitos juristas estão criticando. E aí há outras questões correlacionadas à figura e ao ministro relator Dias Toffoli, decisões como sigilo, decisões sobre o colhimento das provas, que estão sendo amplamente criticadas. Além das questões correlacionadas aí a questões pessoais que a imprensa tem falado em relação ao ministro. E a partir disso, o ministro Edson Fachin, que é um defensor do compliance no Supremo Tribunal Federal, uma excepcional medida, ele já fez uma nota em um primeiro momento, depois da decisão da PGR a favor da manutenção com o ministro Dias Toffoli pelo não arquivamento a isso, e aí ele já fez uma nota de defesa, mas ao mesmo tempo ele também está sendo publicamente muito cobrado. Então faz sentido com que ele fale que vai endereçar essa situação. Só que a grande questão é que o judiciário ele não precisa endereçar situações como os políticos. Ele precisa ser apenas o cumpridor da lógica jurídica por trás. Particularmente, acho que após essas oitivas, o que vai acabar acontecendo é que esse caso ele retorne à Justiça Federal, onde é o seu lugar. Vocês acham que esse caso pode ser também benéfico, entre muitas aspas, para começar a discussão de fato de um código de ética entre os ministros do Supremo? Aquela velha história da mulher de César, que não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Talvez esse seja o grande estopim desse código de ética tão discutido e defendido pelo Fachin. Excelente ditado, né, que você trouxe aqui da mulher de César, e eu acho que é a corda bamba que o ministro Fachin está tentando se equilibrar nesse momento. Ele se tornou um malabarista ali no STF, porque ele tem que cuidar de realmente ter o STF cumprindo o seu papel de judiciário na tripartição de poderes. Ele é essencial, afinal de contas, se isso não acontecer, a gente não tem justiça. E, de outro lado, a gente tem também o cuidado institucional. Ele preocupado com a reputação, ele sabe que se ele desautorizasse um outro ministro, isso poderia ser visto, né, de uma maneira muito rude, muito deselegante dentro da Suprema Corte. O fato é, aquilo que levou o processo para o STF, que era um potencial foro privilegiado, já que não havia nem confirmação, como muito bem dito pela Jazz, não havia nenhuma investigação em curso de um deputado, de um senador que teriam esse foro, agora pode ser o que vai livrar, entre aspas, o STF dessa batata quente. Ou seja, pode ser que ele remeta esse processo para a Justiça Federal e aí sim, o ditado da mulher de César ele começa a funcionar, que não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Então, o código de ética, ele pode ser aquela cereja do bolo, não que a gente devesse precisar. Isso que é importante lembrar. A gente não deveria, né, ter que se preocupar se o juiz, se o ministro do STF é ou não é justo. Mas já que a gente está colocando isso em xeque, não nós, né, mas enquanto sociedade, a gente precisa dessa prova, talvez o Código de Ética ele venha para selar esse fecho, Fernando, que a gente está vendo hoje. Eu acho importante que o Código de Ética é defendido, inclusive, por boa parte ali dos ministros, né, que acham que, como você citou, né, a questão do parecer honesto, o Supremo Tribunal Federal precisa passar essa imagem para a sociedade. O que a gente não pode fazer é descredibilizar a justiça. Agora, nesse caso do Banco Master, a gente sabe que é um caso complexo, é um caso cheio de nuances e que corra da melhor forma e, como sempre digo, e a gente sempre cita aqui, que todos os responsáveis sejam devidamente punidos. Eu só coloco que eu
tem uma certa divergência em relação ao fato da defesa dos ministros. Embora alguns deles, e aqui a gente precisa entender que a figura pública que foi mais vocal nisso foi o ministro Fachin, que é um amplo defensor disso. Embora isso ocorra, nós sabemos que a opção de ir a eventos que são patrocinados por entidades privadas, a opção de manter falas em painéis com nomes de áreas do mercado financeiro ou por aí vai, é uma opção pessoal, muitas vezes exposta em relação aos próprios ministros. E aqui eu não quero falar só sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu quero falar também sobre outras áreas, sobre outros juízes, sobre outras personalidades e até mesmo políticos. Os políticos têm um regimento ali, o próprio Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tem um regimento. Então, o máximo que você tem num valor de um brinde, de um presente, é um valor muito baixo e muitas vezes nós sabemos que essas coisas não são cumpridas. O Brasil precisa começar a endereçar essa situação. Endereçar essa situação é também proteger a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e de várias outras esferas do poder público. Não dá para a gente normalizar um empresário da dimensão de Daniel Vorcaro bancar todo um evento ou bancar painéis pelo mundo ou no próprio país, como aconteceu também, dessas autoridades e depois solicitar ou manter essa relação para conseguir algum tipo de benefício, para andar nos melhores circuitos dentro de Brasília e conseguir se cacifar nas suas articulações políticas, econômicas e sociais. Nós sabemos que isso acontece no Brasil, isso acontece no mundo, só que o Brasil precisa começar a ser uma democracia séria e ter um olhar atento para essa questão.